Nosso tema de hoje é o mundo do jornalismo e da comunicação, incluindo a direção e produção de roteiros de programas e documentários. E também um exemplo positivo da ampliação da presença de mulheres negras nas produções de televisão e de cinema. O SEBA, Centro de Estudo Brasil-África, foi fundado em 75, em 5 de dezembro de 75. A sede foi na minha casa, na Travessa Alberto Torres, 414. A gente escolheu fundar o SEBA em São Gonçalo. Porque com a ditadura, qualquer ajuntamento de pessoas era considerado um movimento subversivo, né? Então surgiu o IPCN, surgiu o Afroasiático, exatamente na tentativa de começar a organizar os negros aqui no Rio de Janeiro. Eu também tinha ido já algumas vezes ao IPCN, lá no Rio, lá na Avenida Mendes Sá, e aí a gente teve a ideia de criar uma entidade que abrangesse Niterói e São Gonçalo, né? E a ideia surgiu, alguns professores, a maioria era lá trabalhava já, e algumas pessoas aqui de Niterói, né? E nós então criamos o SEBA, né? O Centro de Estudos Brasil-África. Colocal, o único lugar que a gente tinha para se reunir, que era todo sábado na casa da Dulce, a nossa reunião. E lá nós conseguimos fazer assim. O primeiro mês foi aquele negócio de tenta, de arruma. No segundo mês, a gente combinou uma coisa: todo mundo vai ler, nem que seja uma linha sobre negro, e vai expor na reunião o que ele leu. Podia ser até uma notícia de cadeia, não fazia mal, porque a gente não sabia de onde viria. E aí, todo sábado, nós tínhamos um trabalho. Nossa convidada de hoje é jornalista e roteirista de televisão e cinema. Formada em letras, mais especificamente em língua espanhola, é colunista do canal Prazer Carnal, apresentadora do podcast Se Não Me Falha a Memória e idealizadora do Revista Bazar. Na área do cinema, dirigiu o documentário SEBA, Identidade Afro-Brasileira, e produziu o curta-metragem Tiro no Pé. Jornalista da Globo News durante 10 anos, é responsável pelos roteiros da série documental Linhas Negras, que será exibida no canal Cine Brasil TV. Flávia, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso Cultne em Resenha. Você começou no telejornalismo há cerca de 10 anos, quando era muito pequena a presença de negros e, sobretudo, de mulheres negras nesse tipo de canal audiovisual. O que atraiu para essa área? Olá, é uma honra estar aqui, quero agradecer demais o convite. Eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui é incrível, de preservação de memória, é uma coisa muito necessária, que a gente precisa. E falando do jornalismo, para mim foi uma coisa que aconteceu de forma natural. Assim. Eu sempre gostei muito de escrever. E, inicialmente, quando eu fui prestar vestibular, logo que eu saí da escola, eu fiz vestibular para letras e para jornalismo também, mas eu não passei para jornalismo. E aí eu fui cursar letras na UF, achando que eu gosto de literatura. Eu tinha 17 anos também, eu era muito nova, é um momento também muito... Você é muito inexperiente para decidir aquilo que você quer fazer para a vida, né? E aí, quando chegou mais ou menos no meado ali da faculdade de letras, eu percebi que não era aquilo e tive uma crise de adolescência tardia. Eu já estava ali no 6º período e eu disse que eu não queria mais, que eu ia largar a faculdade. E aí minha mãe fez um acordo ali comigo, uma mediação. Olha, você termina a faculdade, se forma, que se você tiver que fazer faculdade particular de jornalismo depois, a gente paga a faculdade para você. E assim eu fiz, eu me formei em letras e depois, 6 meses depois da formatura, eu já estava cursando jornalismo. E na faculdade de jornalismo, aconteceu uma coisa comigo assim, eu comecei a trabalhar, eu fui aprovada num concurso do Estado.
E aí eu fui trabalhar no Estado, fui ser professora do Estado e estudava também. E para mim, então fazer faculdade era muito louco, porque eu dava muitas aulas, eu tinha 2 matrículas no Estado, e aí logo passei também fui trabalhar num projeto na Prefeitura de Niterói. Eu estava trabalhando muito ali, estava fazendo uma pós-graduação, foi muito intenso esse momento. Quando a faculdade foi terminando, eu vi assim, gente, o que eu vou fazer? Eu não conseguia fazer amizade, porque eu fazia cada aula em um horário, eu quero ser jornalista. E aí eu comecei a fazer as provas de estágio. E eu fiz para tudo, eu fiz para rádio, eu fiz para TV, eu fiz para todos os tipos de prova. E, por incrível que pareça, o único lugar para onde eu passei para estágio foi para a Globo News. Então, eu fui ser estagiária na Globo News num momento que na minha casa eu não tinha nem TV a cabo, e me vi num universo muito, muito novo, assim, porque eu não tinha ideia do que era uma redação de TV. Era um ambiente muito embranquecido, continua sendo. Eu saí de lá o ano passado e posso dizer que em 10 anos mudou muito pouco. É um ambiente muito racista, o que eu estou dizendo aqui não é novidade para ninguém, mas eu tive que entender aquele ambiente e me entender assim, o que eu estava fazendo ali. Então, assim, eu acho que existia uma ingenuidade muito grande da minha parte, e eu acho que isso é natural, assim, por mais preparado que a gente seja para lidar com as questões raciais, eu acho que eu não sou de uma geração que tinha à disposição a quantidade de informação que se tem hoje, e acho que mesmo hoje, quando os jovens chegam num lugar como esse, num ambiente corporativo como esse, muitas vezes vai se surpreender com as situações que muitas vezes o racismo impõe. Mas, por outro lado, era também uma coisa, não foi assim, foi muito legal a descoberta de saber que eu gostava de fazer aquilo, que eu tinha talento para aquilo, e que é muito a quantidade de coisa que tinha para descobrir e para conhecer no principal canal de notícias do país. Então, eu fiquei muito encantada com a televisão e com fazer jornalismo diário de televisão. O tempo todo que eu fiquei na Globo News, eu trabalhei com hard news. E aí vem aquele conflito, né, de que era um canal de notícia e você entender que não necessariamente o jornalismo está exatamente a serviço da população. Né? Você tem uma empresa jornalística que, na verdade, vai fazer um jornalismo que está muito mais interessado em atender os interesses dessa empresa do que, efetivamente, informar a população de uma maneira a mostrar todas as faces de uma informação para efetivamente melhorar a vida das pessoas. Quais foram os principais obstáculos que você enfrentou nesse percurso? Eu acho que o principal obstáculo foi ter constantemente a minha capacidade questionada, a ponto de eu chegar a desacreditar de mim. E eu acho que essa foi a principal dificuldade, porque a sensação que eu tinha, você está ali num espaço, você trabalha num lugar, você vê os seus amigos sendo promovidos, você vê pessoas que chegaram ali depois de você, para as quais você ensina o trabalho, ganharem mais do que você. Então, em um determinado momento, aquilo vai minando a sua autoestima. Então, para mim, olhando no retrovisor, certamente essa foi a maior dificuldade. Foi eu entender que o problema não era eu. Porque era um sistema que foi pensado para eu acreditar, e durante muito tempo eu acreditei, eu fiquei lutando, eu achava que eu tinha que me esforçar mais, que eu tinha que ir por outro caminho. Que você era o problema. Que eu era o problema, exatamente. Então, eu acho que esse entendimento, e aí foi um processo tanto de conhecimento do ambiente em que eu estava, como um processo de autoconhecimento também. Essa coisa foi paralela. E ainda voltando à pergunta anterior que você me fez, eu acho que a atração pelo jornalismo também tem a ver com apesar de poucas as referências que eu tive. Eu lembro que quando eu era bem criança, eu estava fazendo qualquer coisa. Né? Eu nasci nos anos 80,
Então, a televisão era o centro da casa, né? Para minha geração. Para a família, porque a televisão ficava na sala. Tinha apenas um aparelho de televisão nas casas naquele tempo. E eu lembro que eu podia estar brincando, fazendo qualquer coisa. Mas quando a Glória Maria aparecia fazendo uma reportagem, a minha mãe me chamava e falava assim, independente do assunto, Flávia, vem ver a Glória Maria. E aí aquilo virou um hábito, assim. A criança estava brincando, em algum momento a mãe falava assim, vem ver a Glória Maria. Uma outra coisa que ela fazia muito também era assim, tinha propaganda política, ou a Benedita estava dando uma entrevista, Flávia Benedita está aqui na televisão, vem ver. Então, eu acho que esse meu fascínio por ser uma mulher negra e trabalhar na televisão e trabalhar com audiovisual, eu acho que a sementinha foi plantada ali pela minha mãe de alguma forma. E me diga uma coisa, você mesma contou que você não fez faculdade de comunicação, você fez letras e língua espanhola, inclusive você ganhou um prêmio ligado a essa área da língua espanhola. O que te atraiu para a língua espanhola? Eu estava fazendo curso de espanhol na época do... Eu tinha feito inglês e estava fazendo curso de espanhol na época do vestibular. E aí eu fui e falei assim, nossa, esse mercado... Foi uma coisa bem assim mesmo. Esse mercado de espanhol está crescendo, tem curso. E eu achei que eu gostava. Eu gostava também de muitos autores latino-americanos. Eu já tinha tido algum contato, apesar de breve, assim, com Cervantes, sabe? Mesmo muito nova. Então, eu achava que, bom, eu vou por esse caminho. E foi muito interessante. Foi muito interessante porque eu acho que me ampliou o olhar para a América Latina, para se entender enquanto latino-americana, porque a gente aqui no Brasil não cresce com essa identidade latino-americana. A gente olha para a Argentina, para a Colômbia, para Cuba, para o México com um certo distanciamento. Então, eu pude conhecer, principalmente, mais do que a língua, a literatura desses lugares e também encontrar ali identidades e diferenças daquilo que existem entre nós e eles. E talvez, se eu tivesse feito inglês, teria reforçado mais essa ideia que a gente tem somente de que parece que é o Brasil e os Estados Unidos, que é uma ideia que está tão reforçada agora. Parece que a América se resume aos Estados Unidos, o que não é verdade. Então, eu acho que, para mim, me ampliou muito o olhar. Eu sou muito grata ao curso de letras, sou muito grata pela minha mãe não ter permitido que eu abandonasse o curso. Sou grata aos professores que eu tive lá na UF, a professora Magnólia Brasil, professora Márcia Paraquete, que foram professoras que me ensinaram que aprender uma língua é muito mais do que aprender um sistema, é aprender uma cultura, é aprender o modo de viver do povo. E me ensinaram também a olhar de uma outra maneira para a língua portuguesa, né? Porque na Faculdade de Letras a gente estuda bastante português, tirou de mim muitos dos preconceitos que eu trouxe comigo até, né? Os preconceitos linguísticos que, à medida que a gente vai adquirindo escolaridade, a gente vai adquirindo também, né? Parece que com o tempo, à medida que a gente vai estudando, a gente se vê obrigado a falar de uma maneira mais rebuscada e muitas vezes deixa até de se comunicar com os nossos. Eu nasci em São Gonçalo, numa favela, no Morro da Alegria. Então, assim, eu acho que... e eu me orgulho muito de até hoje eu conseguir, quando eu encontro com as pessoas de lá, quando eu estou perto, que são pessoas amigas maravilhosas, que fazem parte da minha vida até hoje, elas não olham para mim como a pessoa que faz cinema ou faz vídeo. Eu sou a Flavinha. E aí eu sento, eu converso, e tudo que eu falo, não é porque eu fui para a universidade, que aquilo que eu converso com as pessoas deixa de ser acessível, né? Eu me ressinto muito quando eu encontro pessoas que, porque acessaram a universidade, acham que a linguagem passa a ser uma barreira. Eu acho que não, eu acho que a linguagem foi feita para aproximar. Não importa o qual qual é o seu repertório, porque todos nós temos repertório. Então, ao longo da vida, nós vamos acumulando conhecimento. Então, eu acho que é isso. A linguagem é uma coisa que vem para unir a gente, para facilitar a comunicação entre as pessoas. Você foi diretor e roteirista do documentário SEBA, Identidade Afro-Brasileira, sobre uma entidade do movimento negro fundada em Niterói na década de 1970.
Qual a importância desse tema para você? Meus pais se conheceram no SEBA. Então, eu cresci ouvindo histórias do SEBA. E, depois, assim, eu ainda participei de alguma coisa do SEBA quando eu era criança, mas foi muito pouco. Meus pais acabaram se afastando. E aí, o que ficou para mim, ao longo da vida, era o encontro com os amigos que eles tinham lá, porque as pessoas, embora eles tenham saído, eles continuaram amigos das pessoas. E nesses encontros, eles só falavam do SEBA. Ah, por que aquela história, SEBA? O que aconteceu do SEBA? E uma pessoa que ia muito lá em casa era a tia Júlia, a Júlia Tadeu. E no ano que eu terminei a faculdade de jornalismo, a tia Júlia morreu. E aí eu fiquei pensando assim, eu tinha que fazer um TCC, e eu fiquei pensando assim, puxa, daqui a pouco as pessoas vão morrer e essa história vai morrer com ela. Tanto que eu dedico o filme à tia Júlia. Então, eu decidi fazer o documentário e eu fui muito feliz por fazer esse documentário, porque ele promoveu reencontros, ele encheu meu pai e minha mãe de orgulho, assim, foi uma coisa assim, como uma produção da família, sabe? Porque eles me ajudavam a procurar as pessoas, foi uma coisa que me reaproximou muito dos meus pais. Então, eu tenho um carinho enorme por esse documentário, eu acho que é importante para a memória do movimento negro, é importante para a memória de São Gonçalo, que é a minha cidade, assim, é a cidade do meu coração, porque, infelizmente, é uma cidade que hoje está muito largada, né, muito maltratada, o povo está sofrendo bastante com a violência, com a falta de atenção devida, né, de responsabilização dos agentes públicos. Então, eu acho que foi muito gratificante fazer esse trabalho. E eu penso que das histórias que eu ouvi ali, que eu guardo comigo, eu tenho muita vontade de fazer um filme de ficção sobre essa história, porque eu tenho boas histórias para contar com aqueles personagens. E o que você aprendeu, na verdade, com isso? Mas nós vamos voltar a essa questão no segundo bloco. O SEBA, Centro de Estudos Brasil-África, nasceu numa época muito efervescente, em que estava nascendo aquilo que nós chamamos hoje de movimento negro contemporâneo, movimento negro da década de 70. Aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos a Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, o SIMBA, e o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras. E havia uma conexão muito grande também com o SEBA. O que você aprendeu nesse estudo, nesse trabalho que você desenvolveu sobre essa organização? Eu aprendi principalmente o quanto eu sou devedora dessa geração. Eu aprendi que se eu pude estudar, se eu pude ter uma vida mais confortável do que a vida dos meus pais, se eu pude ser uma pessoa que teve acesso a livros, se eu pude escolher, se eu pude ter escolha profissional, que é um privilégio. Eu sei que nem todas as mulheres negras da minha geração têm acesso a isso, eu tenho consciência disso, mas eu acho que esse é o problema, elas não terem, e não eu ter tido. Então, eu me sinto muito devedora dessa geração do movimento negro da década de 70, e mesmo das anteriores. Eu acho que tem uma coisa muito bonita que o professor Silvio Almeida falou no Roda Viva, se não fosse o movimento negro, nós não estaríamos aqui. E eu não estaria aqui mesmo, porque os meus pais se conheceram no SEBA. Se não existisse o SEBA, eu não estaria aqui mesmo. Essa frase vale muito para mim. O SEBA é o seu berço, de alguma forma. Sim, sim. E o que eu acho muito lindo nessa história foi que, quando eu fui para lá para fazer o filme, que eu encontrei a Matilde, que a gente perdeu recentemente, todas aquelas pessoas me acolheram. E todas elas me ensinaram alguma coisa de alguma forma. Assim, a gente resgatou esse contato, né? A Matilde, que foi uma das fundadoras do SEBA, ela, depois disso, a gente ficou tão próxima que todo ano ela ia aos meus aniversários.
Eu fui entrevistar o Altair Veloso. Aliás, vocês fizeram um trabalho lindo agora no festival. Gente, que coisa linda. Obrigada. Obrigada. Eu fiquei emocionada quando eu vi aquele vídeo das mulheres com a narração do Altair. E eu entrevistei o Altair e ele falou uma coisa para mim que eu levei para a vida e que foi muito necessária para mim quando eu fui trabalhar lá na Globo News. Ele disse para mim assim, você pode ir a qualquer lugar, mas você nunca pode esquecer quem você é e de onde você veio. Então, e o Altair participava lá do SEBA também, por isso que eu fui entrevistá-lo. Tive a oportunidade de entrevistar Abdias do Nascimento. Eu sou devedora dessa geração, eu estou aqui porque eles foram, sabe? Não existe, isso, e eu acho que é muito importante a gente estar nesse trabalho de olhar para frente, sem tirar o olho do retrovisor, ouvir os mais velhos. Eu fui educada dessa maneira, eu acho que o ouvir é da nossa cultura, é da cultura negra, né? E os nossos ancestrais, o nosso povo veio da África, e na África a tradição lá é oral. A tradição lá é de pai para filho. Então eu fui educada sentada na mesa. Dia de domingo até hoje, a gente senta na mesa e conversa, e aquele almoço que vai tarde afora, e chega gente da família, e chega gente de outros lugares. E eu acho que tem uma coisa também nesse pessoal de 70, porque a gente não pode esquecer que era a ditadura militar, né? Então, esse pessoal é aguerrido mesmo. Porque, assim, hoje eu posso chegar na rede social e dizer que existe racismo, e naquele tempo, não. E eu acho que existe uma injustiça no Brasil, porque quando se fala na repressão à ditadura, até nisso o racismo é perverso. Não se fala das centenas de pessoas negras que foram assassinadas pelo regime militar, que lutaram pela democracia e não são reconhecidas nem mesmo pelos brancos que se dizem que também lutavam pela democracia. Então, eu acho, enquanto produtora de audiovisual, eu acho que a gente tem que revisitar essa história precisa ser contada. As histórias da população negra brasileira não pode mais continuar sendo invisibilizada. Eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda. E é isso, assim, eu sou muito fã desse tema, dessas pessoas, e sou muito grata também. E de onde é que veio o tiro no pé? O tiro no pé vem de... mais ou menos em 2014, eu muito bobinha, eu acho que eu sempre tive eu achava que o Brasil estava ruim, não sabia de nada, né? Então, em 2014, eu decidi que eu não queria mais fazer o que eu estava fazendo. Foi uma campanha eleitoral muito pesada, eu estava trabalhando lá na Globo News com hard news, como eu já falei para vocês, e eu achava que não é isso que eu quero. E aí, em 2015, eu fui fazer um curso na Escola de Cinema Darcy Ribeiro de produção de audiovisual. E aí, no final do curso, a gente tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso. Como eu fazia curso de produção, eu tinha que me encontrar com alguém que estivesse no curso de direção. Então, eu conheci a Raíssa Tamisa, e ela tinha esse roteiro, Tiro no Pé, e eu gostei muito do roteiro e pensei, vamos produzir? E aí, foi assim que aconteceu. Eu fui produtora do curta, é um curta, assim, muito... E eu lembro que, na época, quando eu li o roteiro pela primeira vez, eu falei assim, puxa, eu acho que podia ter mais dessa mulher aqui, porque são 3 personagens no curta, são 2 homens e uma mulher, só que a mulher, ela já está morta. Não vou dar spoiler, o curta está disponível no YouTube, as pessoas podem assistir. E eu falava assim, puxa, nós somos 2 mulheres falando de uma mulher num filme. E eu tive sorte que a Raíssa estava com a escuta muito aberta e ela foi lá e mexeu no roteiro e colocou mais daquela mulher ali. E esse filme ganhou até prêmio, assim, é um filme que eu tenho bastante orgulho, a gente ganhou um prêmio de montagem, ele foi para vários festivais, e eu tenho um carinho muito grande por esse filme, uma equipe muito legal, aquela coisa de escola de cinema, né, que a gente faz como dá, usa os recursos que tem, pede uma coisa para um ali. Eu lembro que na época a gente fez um financiamento coletivo para conseguir fazer o filme, né, porque precisava de dinheiro e todo mundo trabalhou no amor, assim.
Então, é um trabalho do qual eu fiz muitos amigos e do qual eu tenho muito carinho. E agora você está escrevendo o roteiro de um longa-metragem, Azul Violeta. Qual é o tema? Não, no Azul Violeta eu fiz pesquisa. Ah, Eu fiz pesquisa do Azul Violeta. O Azul Violeta é um trabalho, é um longa infanto-juvenil. Na verdade, quem é a roteirista desse longa é a Francine Barbosa, e que eu tenho, assim, agradeço muito a Francine por ter me dado a oportunidade de fazer a pesquisa desse filme, porque quando eu estava, até o ano passado, eu dizia que roteirista era uma profissão que não existia, né? E aí eu tive a sorte de conhecer a Francine, que foi uma pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar com ela. E aí, a partir desse trabalho, eu comecei a fazer vários outros trabalhos. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade. E é um filme infanto-juvenil de duas crianças que estão ali descobrindo questões da infância, que vão viver ali suas questões com dificuldades, com questões de saúde. Então, também tem ali a questão daquela mãe que vai ter que lidar com o filho que está passando por dificuldade. Foi um trabalho muito legal de fazer essa pesquisa. Eu estava fazendo essa pesquisa como uma criança com problema de saúde, eu tive que ir na Casa Ronald, conversar com as mães para a gente tentar entender esse universo das mães que têm filhos com doenças muito graves, né? Até com a possibilidade de perder um filho. E eu conversei com médicos, eu conversei com crianças. Eu lembro que eu morava num condomínio, eu convidei as crianças ali da faixa etária dos personagens do filme para ir em casa, pedir autorização dos pais, as crianças iam lá em casa, eu fazia lanche, eu fazia elas desenharem para a gente poder entender como que elas viam as questões que iam ser abordadas no filme. Foi um trabalho muito, muito legal de fazer. Flávia, a questão racial já vinha ganhando relevância nos últimos anos, né? Mas especialmente a partir daquele episódio trágico do assassinato do George Floyd em Minneapolis, ela começou a ser apresentada diariamente, todos os jornalistas falando, usando termos como racismo estrutural. Como é que você vê isso? Excelente pergunta. Eu acho que o interesse da imprensa brasileira na questão racial, a partir da morte de um homem negro nos Estados Unidos, mostra o quão indiferente a população brasileira é à violência praticada diariamente contra corpos negros no Brasil. A gente teve essa semana que passou, assim, da morte do George Floyd para cá, né? A gente teve inúmeros casos, infelizmente, essa semana que passou, a gente teve 2 crianças assassinadas na porta de casa. As pessoas conseguem morar num país, dormir e acordar, em que as crianças são mortas a tiros na frente de casa. E, assim, a cobertura da imprensa trata isso como uma coisa banal. Trata isso... E, assim, é muito doido, porque eu digo assim, as redações de jornalismo, elas são compostas por pessoas muito parecidas, que têm a mesma origem. E pessoas de uma classe muito privilegiada no Brasil. Pessoas que conhecem o mundo, que têm uma escolaridade muito grande, mas se tratando de Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, a cabeça delas não atravessa o túnel Rebouças. Elas não, eu fico muito impressionada como alguém pode fazer jornalismo sem conseguir se colocar no lugar do outro, sem conseguir tentar ter um olhar para além do próprio umbigo. Então, a nossa cobertura, ela é ainda muito, muito preconceituosa, muito racista e muito desumana, porque eu acho que o poder que os meios de comunicação têm, e a gente tem de lembrar que no Brasil, TV aberta é concessão pública. Então, a gente tem de lembrar que as emissoras de televisão de TV aberta, elas estão prestando um serviço para a sociedade. E muitas vezes as pessoas falam assim, não, se você não gostar disso, você muda de canal.
Não, gente, não muda de canal. Quando você diz para uma pessoa que está assistindo uma TV aberta mudar de canal, é a mesma coisa de você dizer para uma pessoa que estava indo para Ipanema e para Olaria. Flávia, só para a gente fechar o programa, muito obrigado pela sua fala, por tudo aquilo que você revelou, do trabalho que você tem feito. Mas eu queria saber qual o recado que você poderia dar para jovens negras interessadas no jornalismo e no audiovisual. Antes de tudo, estudem. Eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta que é a internet, que possibilita a gente ter acesso a algum conhecimento gratuito. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar por roteiro, eu comecei a ouvir podcasts, eu comecei a seguir sites, eu comecei a ler roteiros gratuitos. E depois eu fui para os cursos de formação. Então, os cursos de formação não foram determinantes, embora eu tenha feito cursos. Então, assim, estudem, procurem profissionais da área, sejam cara de pau. Eu falei com muita gente que eu não conhecia, então eu ouvi um programa, um podcast de roteiro, eu vi um roteirista ali, eu ia lá, mandava e-mail. Na maioria das vezes não acontecia nada, mas em algum momento aconteceu. Então, eu acho que as pessoas, elas não têm que se desestimularem, porque o mundo está aí para desestimular a gente. Acredita, sigam, assistam as coisas que a gente tem disponível e tem muita procura programa de bolsa. Hoje a gente está num momento em que as empresas, as escolas estão fazendo cursos para quem está começando. Tem um curso agora da Fundação Ford para roteiristas iniciantes. Ford não, Fulbright, desculpa. Para roteiristas iniciantes, maravilhoso. Então, assim, pergunta, insiste, porque é difícil mesmo. E a coisa é feita para ser difícil para a gente. Então, insista. O conselho que eu dou é isso. Vamos insistir que em algum caminho a gente encontra. E, às vezes, nesse caminho, buscando isso, eu não sabia que eu fui lá fazer o curso de produção, eu não sabia que eu ia ser roteirista. Às vezes, buscando uma coisa, a gente acha outra que tem muito mais a ver com a gente. Então, meu conselho é esse, estudar bastante e insistir, porque é difícil mesmo. É um mercado fechado, é um mercado elitista, mas a gente, como diz a Adriana Barbosa, da Feira Preta, a gente é formado em civilologia. Então, a gente está acostumado a levar a porta na cara, ouvir não e continuar tentando. Flávia, muito obrigado pela sua participação. Nós desejamos a você todo o sucesso. Você tem uma carreira imensa pela frente, brilhante, e nós gostaríamos, quem sabe lá no futuro, de voltar a conversar com você para ver o que você vai produzir nesse intervalo, que com certeza vai ser muita coisa. Muito obrigado. Obrigada, agradeço demais, um beijo grande, obrigada pelo convite. Sempre que quiser, estou à disposição para vir aqui conversar com vocês. Obrigado, Flávio.